Vamos lá, pessoal, vamos seguir nossa mega revisão, ainda no tema de jornada de trabalho? Vamos embora. Vamos conversar agora sobre os empregados excluídos do controle de jornada. Esses empregados estão onde? Eles estão no artigo 62 da CLT. Quem está excluído do controle de jornada? Inciso 1. Empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de jornada. Parou. Não disse empregado que exerce atividade externa. Não parei aqui. Não parei. Porque aí você poderia falar um motorista. E está errado. Porque o motorista tem controle de jornada hoje. Eu disse empregado que exerce atividade externa incompatível com a fixação de jornada. É bem diferente. Outro. É o inciso 2. É o autoempregado. Então, o empregado que é gerente, que é diretor, chefe de departamento, esses empregados também não têm controle de jornada. Então, vamos lá. Quem exerce a atividade externa incompatível com a fixação de jornada ou quem é um autoempregado não tem controle de jornada. Se não tem controle de jornada, esses empregados nunca farão horas extras. Então, Renzete, deixa eu ver se eu entendi. Eu abro uma empresa, contrato uma pessoa e falo, você vai ser o gerente. Chamei de gerente, está chamado, já está fora do controle de jornada para trabalhar 15 horas diárias. Não é bem assim. Vem o legislador e fala no parágrafo único. Olha, os gerentes, diretores, chefes de departamento, beleza, eles não têm controle de jornada, mas desde que façam jus a uma gratificação nunca inferior a 40% dos seus salários. Então, atente-se bem a esse detalhe. Só em relação aí ao segundo bloco aí que envolve esses altos empregados, digamos assim. Bom, vamos falar um pouquinho agora, anota no seu bloco, dos períodos de descanso. O período de descanso também é um tema muito importante, muito top, e que a Fundação Carlos Chagas gosta bastante de explorar, então vale a pena aqui uma revisão. Bom, quando eu falo em período de descanso, primeiro eu tenho que lembrar da seguinte premissa. Todo empregado tem direito a intervalo intra-jornada? É o primeiro. Intervalo para repouso e alimentação? Aqui, ó, todo empregado. Olha o quadrinho do meu livro aqui que vai te ajudar. Todo empregado? Todo empregado não. Se eu trabalho até 4 horas diárias, eu não vou ter direito a intervalo intra-jornada. Só terá direito a esse intervalo quem trabalha mais de 4 horas até 6 horas diárias. Neste caso, o intervalo será de no mínimo 15 minutos. Quem trabalha mais de 6 horas diárias vai ter um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Então, se a prova falar, Maria trabalha de 8 a meio-dia, Maria faz jus ao intervalo intra-jornada? Perdão. Não. Neste caso, Maria não fará jus ao intervalo intra-jornada. Então, cuidado aí. Todo empregado tem direito? Todo empregado tem direito? Não. Não é bem assim. Beleza? Tranquilo? Outro detalhe. Quem quiser ler, está no artigo 71 da CLT em diante. O intervalo intra-jornada, ele não é computado dentro da jornada. Esse intervalo para repouso e alimentação, ele não é computado. Não entendi, Renzete. Olha lá. Vamos imaginar que você trabalha de 8 da manhã ao meio-dia. Beleza. Trabalhou 4 horas. Aí você vai parar para almoçar. Aí o seu intervalo será das 12 às 13 horas. É o intervalo intra-jornada. Ok. Depois você volta e trabalha das 13 às 17 horas. Então, trabalhou 4 horas, parou para almoçar e trabalhou mais 4 horas. Beleza. Aí a pessoa fala, trabalhou 9 horas diárias. Não, tá certíssimo. Trabalhou 8 horas diárias, porque o intervalo intra-jornada não é computado dentro da jornada de labor. Se não é computado, se não é remunerado, é uma hipótese, natureza de suspensão, já caiu em prova, do contrato de trabalho. Então, esse intervalo para repouso e alimentação tem natureza, é uma hipótese de suspensão aí do contrato de trabalho. Não esqueçam disso. Show? Importante, detalhezinhos importantes. Bom, eu posso reduzir o intervalo intra-jornada do meu empregado? Posso. Se ele trabalha 8 horas diárias, quer dizer, ele tem 1 hora de intervalo, eu posso reduzir? Posso, desde que sejam preenchidos 3 requisitos. Anota lá
quais são os 3 requisitos. Primeiro, eu tenho que ter autorização da autoridade competente, que é o Ministério do Trabalho. É o primeiro ponto. A autorização da autoridade competente, os órgãos de fiscalização e do Ministério do Trabalho. O que mais? A empresa tem que ter refeitórios adequados. Empresa com refeitórios adequados. O que mais? Terceiro, e os empregados não podem fazer horas extras. Não podem estar trabalhando em regime de horas suplementares. Esses 3 requisitos estão previstos, toma nota, no artigo 71, parágrafo 3º da CLT. Artigo 71, parágrafo 3º da CLT. Beleza? Tranquilo? Não esqueçam disso. Então, essa redução, ela é possível. Observação. Pode ter redução através de norma coletiva? É possível redução por norma coletiva? Para o TST, não. Pela súmula 437, vem cá um minutinho. Pela súmula 437 do TST, não. Só que nós temos aí uma exceção que envolve o motorista profissional. Então, cuidado. Motoristas, cobradores, fiscais, artigo 71, parágrafo 5º da CLT. Eu posso ter, sim, redução, o fracionamento do intervalo intra-jornada, mediante previsão em norma coletiva. Atente-se bem a isso, tá? Muito isso. Beleza? Tranquilo? Tô começando a ver que você está entendendo, né? Troca de energias. A redução do intervalo do empregado doméstico, só não esquece disso, ela é possível para 30 minutos por acordo escrito entre empregado e empregador. Aí lá tudo é acordo escrito. Não esquece aí doméstico. Ó, essa súmula aqui, toma nota, é a 437, é o seu dever de casa. Essa súmula fala só sobre o intervalo intrajornada. Se o intervalo intrajornada não for concedido, não concedeu o empregador ou concedeu a menor, vai ser paga a totalidade como se fossem horas extras. Se eu trabalho 8 horas diárias, eu faço jus a no mínimo 1 hora. Beleza. O empregador me concede só 30 minutos. Todo dia me rouba mais 30 minutos. Neste caso, eu entro com uma ação e peço 30 minutos de horas extras diárias? Não. Peço 1 hora extra. Peço totalidade como se fossem horas extras. E aí, a súmula, que é bem anterior à lei do motorista profissional, fala que eu não posso reduzir por nada, nem por norma coletiva, mas aí cuidado com o título da questão, né? Segundo a CLT é uma coisa, segundo o entendimento sumulado do TST, aí você tem que seguir cegamente a súmula 437 do TST. Dá uma bolidinha, vale bem a pena. Bom, existem ainda alguns intervalos, são chamados intervalos especiais. Quando eu falo em intervalos especiais, eu quero dizer que o empregado não trabalha e esses intervalos são inseridos dentro da jornada. O primeiro especial aqui envolve o digitador. A cada 90 minutos digitando, eu posso descansar 10 minutos. E esses 10 minutos computados na jornada. Digito 90, descanso 10 minutos. Então, artigo 72 da CLT, conjugado com a súmula 346 do TST, traz um intervalo especial aí do digitador. TST na súmula 438 traz um intervalo para recuperação térmica. Como é que funciona esse intervalo para recuperação térmica? Quem trabalha em ambiente artificialmente frio, só falou assim o TST, vai ter direito ao mesmo intervalo de quem trabalha no interior de câmara frigorífica. Súmula 438. Agora aí tem que saber. O artigo 253 da CLT traz o intervalo de quem trabalha no interior de câmara frigorífica. A cada 1h40 dentro da câmara frigorífica, você descansa 20 minutos. Então, vou aplicar essa mesma regra para quem trabalha em ambiente artificialmente frio, de acordo com a súmula 438 aí do TST. Beleza? Muito bem. Tem um intervalo especial também do mineiro, quem trabalha em mina de subsolo. O mineiro, a cada 3 horas na mina, tem direito a 15 minutos de intervalo. Também um intervalo especial, artigo 298 da CLT, que vai ser computado dentro da jornada. A mulher, para amamentar o filho até que ele complete 6 meses de idade, vai ter direito a 2 intervalos especiais de meia hora cada um. É o artigo 396 aí da nossa CLT. A mulher ou menor terminaram a jornada normal de trabalho, 8 horas diárias, por exemplo,
E o empregador exige mais 2 horas, vamos trabalhar mais 2 horas. Terminou, jornada legal. E se for prorrogar, vai ter direito ao intervalo de no mínimo 15 minutos de intervalo. Então tem que ter no mínimo 15 minutos de intervalo. É o descanso que eu falo para a mulher aí, para passar o batom, artigo 384 da CLT, e esse intervalo ele é constitucional, tá? Cuidado com isso. Existem ainda intervalos não previstos em lei. Se o empregador conceder, esses intervalos serão computados dentro da jornada. O meu empregador fornece um intervalo para lanche das 15 às 15h30. Ele é legal? Legal. Tem bolo, tem pizza, tem pão de queijo, tem muito suco, variados, café, chá, maravilha. Aí no final ele me exige mais 30 minutos para compensar esse intervalo. Isso não existe. Nesse caso ele vai pagar 30 minutos de horas extras para você. Porque os intervalos não previstos em lei representam tempo à disposição do empregador. Não é vedado, mas quer fazer, é trabalho efetivo. É a súmula olha lá aí, vou colocar para vocês, por favor. É a súmula 118 do TST. É uma outra súmula que vale bastante aí vocês darem uma lida. Beleza? Vamos seguir. Existe também o intervalo interjornadas. O que é o intervalo interjornadas? Ao término da jornada de trabalho de segunda-feira, para eu iniciar a de terça, tem que ter um intervalo de no mínimo 11 horas consecutivas para descanso. Então, terminei de dar aula terça-feira. Para começar a dar aula quarta-feira, tem que ter pelo menos 11 horas consecutivas aí para descanso. Beleza? Tem que observar. Cuidado com um detalhe. Nessas 11 horas aí, vai gerar suspensão do contrato de trabalho, porque não recebe, beleza. Mas se eu tiver o domingo no meio, ou seja, sábado o empregado trabalhou até meia-noite, já caiu em prova isso. Segunda ele volta a trabalhar há quanto tempo? Tem que lembrar que sábado o empregado trabalhou, domingo tem um repouso, e o repouso de 24 horas. Neste caso, para saber quando ele começa a trabalhar na segunda-feira, você tem que somar as 24 horas do repouso domingo, mais as 11 horas do intervalo interjornadas, que totaliza 35 horas de descanso. Então tem que ver se isso foi observado. Toda vez que o intervalo interjornadas não for observado, isso é importante, será concedido, de acordo com o OJ 355, as horas extras da proporção não concedida aí para o empregado. Isso é interessante também. Beleza? Muito bem. Vamos tratar agora da principal hipótese de interrupção do contrato de trabalho, que são as férias. Falta um pouquinho para você, mas vai ter férias logo. Quando eu falo em férias, eu tenho que lembrar que é uma modalidade de interrupção do contrato de trabalho. Beleza. Eu tenho que lembrar que o empregado vai trabalhar 12 meses e com isso completar o seu período aquisitivo. E os 12 meses seguintes é o chamado período concessivo. São os 12 meses que o empregador vai ter para conceder as minhas férias. Então, trabalho 12 meses, direito adquirido, eu completo meu PA. Agora, os 12 meses seguintes é o PC, é o período que o empregador vai ter para conceder as minhas férias. Quando eu falo em férias, nós temos uma fórmula. Férias é igual a remuneração acrescida de 1/3. É o chamado terço constitucional. Então, férias é igual a remuneração acrescida de 1/3. Deem uma olhada no artigo 130 da CLT. O artigo 130, ele vai trazer a aquisição, a duração do período de férias. Ele é bem importante para vocês também. Dê uma lidinha nele, vale bem a pena, tá? Bom, e aí você vai saber que o empregado vai ter, quantos dias o empregado vai ter direito de férias em relação às suas faltas injustificadas. Então, é de fato decoreba. Até para quem trabalha no tempo parcial, nós temos aí uma boa diferenciação. Bom, quando que o empregado não goza férias? Existe lá as hipóteses de perda do direito de férias no artigo 133. Primeira hipótese é quando o empregado deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias seguintes à sua saída. Então, o empregado deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias, 60 da sua saída, ele perde o direito de férias. Como assim, Renzetti? Cuidado, pessoal. Se ele trabalhou, por exemplo, 7 meses, fiquei 7, né? Ficava 8, 9, 10, 11, 12, 5 meses para completar. Mas fiquei 7 e saí. Mas fui readmitido dentro de 60 dias. Foi? Foi. Quando eu voltar, eu trabalho só mais 5 meses, que eu vou somar aqueles 7 que eu saí e com isso eu fecho o meu período aquisitivo. Então eu aproveito.
Agora, se ultrapassar os 60 dias, eu não vou aproveitar nada do período anterior. Basicamente, essa é a ideia. Esse inciso 1, essa ideia, essa primeira hipótese, ela é muito ultrapassada, já que nós temos hoje as férias proporcionais. Então, se o empregado sai sem completar, desde que, é claro, que não seja por justa causa, sem completar o período aquisitivo, ele recebe férias proporcionais ao tempo trabalhado. A cada 1/12, ele recebe lá as férias proporcionais. Então, caiu em desuso, mas para efeito de prova, vale. Segundo, licença remunerada. Qualquer licença remunerada que supere 30 dias é uma hipótese de quando voltar de perda de férias. Da mesma forma, se houver paralisação total da empresa, ou até parcial, por mais de 30 dias, o empregado, quando voltar, não goza férias. A hipótese mais cobrada em prova, que o empregado perde direito de férias, é se houver a concessão do benefício previdenciário por mais de 6 meses, embora descontínuos. Então, se houver a concessão do benefício previdenciário por mais de 6 meses, mesmo que descontínuos, o empregado não goza férias dentro daquele período aquisitivo. Outra hipótese, se tiver mais de 32 faltas injustificadas. Nesse caso, tinha que ser dispensado por justa causa, né? Mas, enfim, mais de 32 faltas justificadas, o empregado perde o direito de férias. Beleza? Bom, já o período concessivo é o período do empregador. O período concessivo é o período que o empregador vai ter para conceder as férias ao empregado. Previsão, artigo 134 da CLT. Pois bem, quem concede as férias? O empregador. A concessão das férias, artigo 136 da CLT, é um ato do empregador. O empregado completa o PA, período aquisitivo, e o empregador tem 12 meses para conceder as férias ao empregado e ele vai escolher o melhor mês, né, que ele entenda. As férias vão ser gozadas, em regra, em um único período. Eu posso fracionar as férias? Em regra, não. O fracionamento ele é possível apenas em situações excepcionais. Só em casos excepcionais, o fracionamento que vai ser possível em 2 períodos, desde que, claro, isso é importante, um dos quais não seja inferior a 10 dias corridos. Então, a regra não é fracionar. Se for fracionar, vai ser em 2 períodos, sendo que um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias corridos. Beleza? Esse fracionamento ele é vedado, mesmo em situações excepcionais. Isso, aos menores de 18 anos e os maiores de 50 anos de idade. Menor de 18, maior de 50 anos de idade, eu não tenho aí esse fracionamento, isso é interessante. Bom, aí pergunta sempre, e o doméstico? O doméstico, ele pode fracionar sim as férias a critério do empregador, de cara, não é em situações excepcionais, pode fracionar a critério do empregador em 2 períodos, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias corridos. Aí muda um pouquinho da nossa regra. Beleza? Bom, outro detalhe. Membros da mesma família que trabalham na mesma empresa podem gozar férias juntos? Podem, se isso não causar prejuízo ao empregador, ao negócio. É possível, desde que não cause aí prejuízos. Cuidado com isso. Se for empregado estudante, menor de 18 anos, parou, volta. São 2 requisitos. Empregado estudante, menor de 18 anos de idade, tem direito de fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Outra situação, outro ponto importante. Bom, temos 2 períodos, o período aquisitivo e o período concessivo. O empregado trabalha 12 meses e aí ele fecha o período aquisitivo. Vamos fazer o brinde do RR aqui nessa pausa? Vamos, né? Brinde da vitória, quero pegar essa caneca, vou te dar uma, a gente vai brindar junto a sua aprovação, a sua vitória. Pode anotar. Nas revisões a gente se encontra para brindar juntos. Antecipa, né, a vitória. Bom, então o empregado trabalha 12 meses, ele completa o período aquisitivo. Os 12 meses seguintes é o período concessivo. Show. Se o empregador não concede as férias dentro do período concessivo, as férias serão pagas em dobro. Aquela regrinha. Férias é igual remuneração mais 1/3 vezes 2. Então vai ser pago em dobro. Beleza? Não esquece. Bom, outra coisa importante. Pode as férias serem fixadas por sentença? Pode. Viagem, né? Mas pode para a prova. Se o empregador não concede as minhas férias,
o empregado pode ajuizar uma reclamação trabalhista postulando que o juiz fixe as férias por sentença. E se o empregador não cumprir a fixação, ainda poderá ser condenado às trentes, a multa diária de 5% do valor do salário mínimo. Bem interessante. Bom, se o empregador concede as minhas férias, parte dentro do período concessivo e outra parte fora do concessivo. Não entendi, Renzete. São 30 dias. Os 15 dias são os 15 dias finais do concessivo. E os outros 15 dias ultrapassam o concessivo. Neste caso, ele paga tudo como se fossem, tudo em dobro, perdão? Não. Nesse caso, ele vai pagar só os dias que ultrapassem o concessivo em dobro. Súmula 81. Olha lá. Os dias, não é tudo. Os dias de férias gozadas após período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. Então, só aí os dias. Só os dias, não é tudo. Tá? Atentem-se bem a isso aí. Bom. Outra situação. Obrigatório descanso, obrigatório as férias? Sim. O empregado tem que parar, tem que descansar. O artigo 138 da CLT prevê isso. Salvo se o empregador tem a ciência que esse empregado tem mais de um emprego. Porque a exclusividade não é um requisito, não é um traço. Você já viu isso na minha revisão aqui. Caracterizador da relação de emprego. Aí não. Mas fora isso, sim. O empregado descansa nas férias. Beleza? Férias coletivas. Férias coletivas podem ser dadas para quem? Artigo 139 da CLT. A todos os empregados, a determinados estabelecimentos, filiais, né? Ou setores. Então, para todos, para alguns ou para alguns. Isso é possível. O que é interessante? Nas férias coletivas, diferente das férias normais, eu não vou falar em fracionamento só em situações excepcionais. As férias coletivas, o fracionamento é permitido diretamente em 2 períodos, desde que, atenção, nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Nas férias coletivas, eu tenho a diferença das férias comuns, hein? Férias coletivas, o fracionamento, artigo 139 da CLT, ele é permitido em 2 períodos, claro, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Ponto marcante das férias coletivas para efeito de prova, a ampla comunicação, a ampla divulgação. Comunicação a quem? Ao Ministério do Trabalho, no prazo de 15 dias, também no mesmo prazo aos sindicatos e também o empregador vai fixar na sede da empresa os locais, estabelecimentos, filiais, o que for, que estão em férias coletivas. Então, nas férias coletivas, ampla comunicação, ampla divulgação no prazo de 15 dias. O empregador comunicará ao Ministério do Trabalho e nesse mesmo prazo aos sindicatos e também fixará os locais de trabalho, os avisos, né, de quem está em férias, quais setores, o que for. Outro detalhe, empregado que é contratado há menos de 12 meses, eles terão direito a férias coletivas, se for o caso, ou ficam para pagar a luz? Vão ter direito sim, só que eles vão receber férias proporcionais. Fica o período que ele conquistou de férias proporcionais e o restinho, se for em um único período, por exemplo, como se fosse aí uma licença remunerada, tá bom? Então, se eu fui contratado há menos de 12 meses e o empregador dá férias para todo mundo, eu tenho só 7 meses de casa, 7. Férias gerais. Então, eu teria direito a 7/12 de férias, essa é a minha remuneração, e o período final eu fico de licença remunerada. Eu não fico na empresa sozinho para pagar a luz, eu saio de férias também. Quando eu retornar, inicia-se um novo cômputo. É o artigo 140 da CLT, depois você olha também. Sempre que o empregado sai de férias, apresenta-se TPS, o empregador anota, né, o período de férias direitinho. Se for férias coletivas, eu paro o meu RH para anotar a carteira de trabalho de 1 por 1. Neste caso, o artigo 141 da CLT diz o seguinte: pode ter utilizado o sistema de carimbo. Nesse caso, eu posso tranquilamente usar carimbo para as empresas com mais de 300 empregados. Então, empresas com mais de 300 empregados, eu posso tranquilamente usar aí o carimbo. Beleza? Remuneração de férias. É interessante um detalhe aqui. Trabalho 12 meses, fecha meu período aquisitivo. 12 meses seguintes é o período concessivo. Período que o empregador vai ter para conceder as minhas férias. Tá. Só que passa tanto tempo, né? É um ano, depois de um ano. Então, a remuneração das férias será o valor devido na data da aquisição? Não. Isso despenca em prova. Artigo 142.
Será o valor devido na data da concessão. Concessão e não aquisição. Posso vender as minhas férias? Posso. É o abono pecuniário, popular venda de férias. Posso vender tudo? Não. Só posso converter 1/3 das minhas férias em abono pecuniário. Tenho direito a 30 dias, posso vender 10 dias, por exemplo. Esse abono pecuniário de férias, ele é um direito potestativo do empregado. Quando eu falo que é um direito potestativo do empregado, eu quero dizer que o empregador não pode recusar esse direito. Não pode recusar a venda de férias. Mas tá, como é que o empregador vai adivinhar que o empregado vai sair de férias? Tudo no artigo 143 da CLT, beleza? Tem que existir um requerimento do empregado. E esse requerimento vai ocorrer até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, até 15 dias antes do término do período aquisitivo, o empregado comunica ao empregador o desejo de converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário. Empregado doméstico tem esse direito também, Renzete? Tem. Falei na revisão com você. Tem direito. Se o empregado doméstico quiser converter 1/3 das férias em abono pecuniário, deverá comunicar ao seu empregador doméstico com antecedência de até 30, é o dobro, 30 dias antes do término do período aquisitivo. Beleza? Férias coletivas também pode ter o abono pecuniário? Pode. Mas se for férias coletivas, você não vai ter a solicitação individual do empregado. Não. Aí vai ter previsão em norma coletiva sobre esse abono. Beleza? Regime tempo parcial, não há que se falar em férias coletivas. Não, nós já vimos isso. Pagamento das férias. Existe um prazo para o empregador pagar as minhas férias? Existe sim. O artigo 145 da CLT fala que o empregador vai pagar as férias ao empregado até 2 dias antes do início do período. Então, o pagamento das férias, aquela fórmula, remuneração, férias é igual a remuneração mais 1/3, até 2 dias antes do início das férias. Beleza. Se o empregador concede as férias dentro do período concessivo, mais que obrigação, mas não respeita a regra do prazo para pagar as férias. Neste caso, a súmula 450, a nota 450 do TST fala o seguinte: as férias serão pagas em dobro. Beleza? Dentro do concessivo, mas não respeitou esse prazo, então vai ser pago em dobro. Bom, já que o empregador decide a época das férias, então nesse caso, o empregador tem que comunicar ao empregado o desejo de quando ele vai ter as férias dele, claro, neste caso, com antecedência mínima de 30 dias. Então, para comunicação, a antecedência vai ser de 30 dias. Cuidado, a ampla comunicação das férias coletivas, 15 dias. Em regra geral, aí então são 30 dias. Beleza? Terminação do contrato, efeitos da terminação, efeitos da cessação do contrato de trabalho em relação às férias. Cuidado. Se o empregado trabalha 12 meses e completa o período aquisitivo, ele vai ter direito a esse período de férias. Ele não perde. Mesmo que ele cometa uma falta grave, ele não perde. Já é um direito adquirido. Não esquece. Agora, férias proporcionais corresponde ao quê? A 1/12 ou fração superior a 14 dias para cada mês que eu trabalhei. Então, se eu trabalhei 8 meses na empresa e eu peço demissão, 8/12 de férias eu recebo. Se o empregador me manda embora de forma imotivada, 8/12 de férias. Não há que se falar em férias proporcionais se houver dispensa por justa causa. Se o empregado cometeu uma falta grave, súmula 171 do TST, toma nota, 171, fácil gravar, né? O empregado perde as férias proporcionais. Só ganha as férias integrais. Férias proporcionais, ele não vai ter direito. Renzete, até quando pede demissão, tem férias proporcionais? Tem. Súmula 261 do TST. Cuidado. Culpa recíproca tem falta grave, não tem? É abateu, levou. Quando ambos cometem a falta grave, tanto o empregado quanto o empregador. Se a hipótese for de culpa recíproca, as férias proporcionais serão pagas pela metade. Vamos ratear esse prejuízo. 50%, súmula 14 do TST. Culpa recíproca, férias integrais não gozadas, recebe integral, já falei. Férias proporcionais, metade. Súmula 14, para afirmar bem isso aí. Em relação à prescrição das férias. Na prescrição das férias, aí fiquem bem atentos,
no artigo 149, nós temos duas situações. Se já ocorreu a extinção do contrato de trabalho, eu aplico a regra. Contados da extinção, até 2 anos, para juiz a reclamação trabalhista, e você reclama os últimos 5 anos do contrato de trabalho. Agora, se o contrato está em curso, você vai ter a prescrição quinquenal. Você só pode reclamar os últimos 5 anos pela não concessão de férias. Ok, pessoal? Com isso, a gente fechou a revisão no tema de duração do trabalho. Tem mais pontos aqui na nossa revisão, vou deixar para o próximo bloco, vou ficar te esperando aqui para a nossa revisão. Tá muito rápido, é muita coisa, estou ficando maluco aqui, Renzetti. Tem os nossos cursos lá no site, olha lá em rogeriorenzetti.com.br, tem o curso ponto a ponto, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, e um curso que vocês não podem perder. Esse curso é mega especial, tem um carinho especial, que é o nosso módulo de súmulas e OJs do TST, organizado por assunto. Então, parte 1, Direito do Trabalho, os assuntos importantes, súmulas e OJs. Parte 2, Processo do Trabalho, assuntos importantes, súmulas e OJs. Dá uma olhadinha lá, bem especial. Tem a trinca, tem promoções, tem muita coisa bacana no site. Visita lá o nosso site. Te espero no próximo bloco da revisão. Até já!